conectados, tudo bem? Estamos aqui no podcast do Conecta. O Conecta é um grupo de network que, além de network, tem um hub de serviço. E hoje, nosso convidado é o José Antônio Gutierrez, que é o nosso vice-presidente. José Antônio Gutierrez, qual a sua formação? Vamos lá, de onde você veio? Conte um pouquinho. Oi, João. Obrigado aí pelo convite. Mais essa iniciativa da Associação Conecta proporcionar para os seus associados mais um veículo para divulgar os seus negócios. Eu agradeço muito. João, falando um pouquinho de mim, você sabe, sou contador. Eu entrei na contabilidade, eu fiz o técnico em contabilidade, numa época que eu te confesso que na época eu não sabia direito o que o contador fazia, né? Mas eu queria fazer um técnico, porque eu queria já fazer uma profissão, queria fazer o técnico, algum técnico. E aí eu fui analisando e falei, vou fazer contabilidade. E assim eu comecei a fazer o técnico, aí eu já arrumei um emprego para ser auxiliar do escritório. Você sabe que o primeiro emprego da pessoa que entra para contabilidade é fazer arquivo, né? É mexer Alguém tem que fazer, né? E a gente é de uma época que ainda tinha muito documento, muito papel na contabilidade, né? Então eu passei umas semanas lá mexendo, dobrando nota, e assim foi que eu entrei na contabilidade. Aprendi bastante no técnico, era uma coisa que eu não conhecia, mas eu me encantei pela profissão. Depois eu acabei fazendo a faculdade de contabilidade. Aí eu vi que o contador, para ter um pouco mais de valor, ele precisava conhecer as leis, porque você sabe, o contador não tem direito de errar. E o contador ele se relaciona muito com o dono da empresa, ajudando ele a tocar o seu negócio, a administrar o seu negócio, principalmente com relação às obrigações junto ao fisco. Isso faz parte do nosso dia a dia hoje, a gente ajudar o empresário a administrar suas obrigações com o fisco, que você vê que não é fácil. Lidar com o site da Receita, com a burocracia, com todas essas leis que saem no dia a dia. E eu vi a necessidade de fazer um curso de Direito para entender um pouco mais as leis, porque você vê o vencimento de imposto, o vencimento do imposto não sai assim, vence dia 10. Não, é o 7º dia útil do mês subsequente ao do fato gerador. Então, o pessoal não simplifica a nossa vida. Para que isso? Para que simplificar se pode complicar, né? Então, depois eu fiz o técnico em contabilidade, aí eu fiz o bacharel em direito, depois eu fiz o bacharel, também fiz o bacharel de contabilidade, mas quando eu fiz o bacharel em direito não é porque eu queria trocar de contabilidade para advogado, não, porque eu queria me especializar, melhorar na profissão. Como alguns colegas falam, eu sou um contador melhorado, para justamente ajudar nessa missão de ajudar o empresário. Porque, João, a gente é de uma geração que nós estamos... Se você tem um pouquinho mais de 30 anos de profissão, eu tenho 30 anos de profissão, cada vez mais tem a necessidade da gente interagir com o empresário, não só fazer a figura do guarda-livro, né? O contador não pode mais simplesmente... entregar as obrigações para o governo. Não, a gente tem que ajudar a manter estratégias com o empresário. Por quê? Pagar menos imposto, João, não quer dizer sonegar. Pagar menos imposto, a gente tem que planejar, ver um enquadramento tributário mais adequado, ver a operação tributária mais adequada, principalmente quando o cliente tem operações de compra, venda, atacado, fora do estado, dentro do estado. Então é importante, o contador tem valor quando a gente consegue interagir dessa forma junto com o empresário. Então nessa caminhada nossa, a gente sempre procurou estar fazendo cursos, pós-graduação e MBA. Eu fiz MBA depois de controladoria, de gestão financeira, focado mesmo em cada vez mais atuar de uma forma de excelência junto à contabilidade.
porque é uma coisa que a gente gosta muito, né? Vamos voltar um pouquinho, né? Que é assim, muito fácil, né? O Gutierrez aqui falando, sou contador, sou bacharel em direito, todo mundo gosta disso, né? Mas vamos lá. Lá atrás você trabalhou na cozinha do restaurante do seu Alfonso. Conta um pouquinho para nós, né? Porque isso é interessante, porque todo mundo fala, não, a vida de contador é fácil. Conta um pouquinho para chegar lá o que você fez. Vamos lá. Me pegou de surpresa agora. Me pegou de surpresa agora. Mas enquanto a gente estava estudando, João, você sabe que a vida é difícil no dia a dia. E uma coisa que me orgulho muito, que eu gosto muito, foi porque até a gente se formar, ter a nossa estabilidade financeira, eu sempre trabalhei em restaurante. Né? Meus pais tinham restaurantes, meu pai, minha mãe, a gente sempre trabalhou em restaurante, o restaurante era nosso. Então, eu acho que desde que eu me conheço, 6, 7 anos, eu ia para o restaurante ajudar. E eu gostava muito de ajudar meu pai na cozinha, então, de cozinhar mesmo. Então, assim, eu ia para a cozinha e ajudava a fazer diversos pratos, molho, massa, carne. E ali até uns 32 anos eu trabalhei no restaurante. Então, assim, eu me viro bem, viu, João? Fazer massa, molhos e tudo mais. Então, assim, na nossa casa, a minha mãe e minha irmã ajudavam muito na parte do salão de servir e eu ajudava meu pai na cozinha fazendo as refeições. Claro que a gente tinha funcionário para ajudar, mas a gente se dividia, a equipe se dividia assim. E por muitos anos a gente trabalhava final de semana, sábado, feriado. E aí uma época isso ajudou bastante a reforçar o nosso orçamento. Você sabe que contador, principalmente de começo de carreira... Nossa, nem fale. Apesar que a gente estuda muito, né, João? Faculdade, curso técnico, a gente estuda muito, mas... Estuda todo dia, né? Todo dia. Todo dia. E nem sempre a gente consegue ganhar o valor adequado. Ainda bem que você falou que a Silvia trabalhava no salão. Eu fico imaginando ela na cozinha, do jeito que ela é muquirana, os pratos vinham pela metade, né? Ia cortando todas as porções, né? Eu te conheci no Lions, né? Eu tenho 12 anos de Lions, você tem um pouquinho mais, né? Deve ter uns 15, um pouco mais que isso. E em 2016 nós resolvemos ali fazer alguns negócios juntos. Você já como franqueado da Estúdio na parte de recuperação fiscal, e foi onde nós criamos o Conecta. O que foi o Conecta? Se tem um divisor de água para você o Conecta ou não? Assim, primeiro falar como a gente se conheceu no Lions, eu tenho um pouquinho mais de você. Então, assim, primeiro nós se tornamos companheiros, Leão. Nós estamos vindo hoje de uma reunião do Lions, que foi uma reunião bem produtiva, bem bacana. No Lions, depois a gente se tornou parceiro de negócios, começamos a fazer alguns negócios juntos. Consequentemente, nos tornamos amigos. E depois de um período, nos tornamos sócios, né? E eu acho que é uma parceria muito produtiva. Sou muito grato pela nossa parceria e muito satisfeito de poder trabalhar ao seu lado esse tempo todo. O negócio foi bem gratificante. E justamente nessa sinergia desse nosso anseio de fazer negócio e também de ajudar as pessoas, que está no nosso DNA por conta do Lions e do nosso serviço, nasceu o Conecta. E o slogan do Conecta é "Juntos somos mais fortes". Por quê? Porque a gente via que o contador que tem uma relação de confiança com o empresário, justamente aquilo que eu tinha falado, que a gente sempre interage estrategicamente junto ao empresário com relação ao governo, nós éramos abordados pelos nossos clientes e parceiros solicitando uma indicação. Poxa, eu preciso contratar um seguro, eu precisava fazer um consórcio, ou eu tenho uma demanda trabalhista que eu precisava de uma pessoa para cuidar disso, e nos consultava, tanto a mim, a você. E aí nós em 2016... outubro de 2016. Em outubro de 2016, lá no escritório da Nova Aliança, nós convidamos alguns parceiros, alguns clientes, para fazer a nossa primeira reunião de network. Para cada um, foi... Quantas pessoas, João? Tinha 15 pessoas. 15 pessoas. E como bons gordinhos, nós providenciamos um lanche. Breakfast, claro, né? Eu acho que toda a reunião do Conecta também nunca faltou. Nunca faltou, nada. Um lanchinho. E a gente chama as pessoas para conversar, para falar de negócios. E estamos aí acabamos de completar 6 anos. E os números do Conecta realmente impressionam. Apesar da gente ter passado aí 2 anos de pandemia, mas a gente tem um volume de negócios que você até estava fazendo um levantamento outro dia. E o Conecta é assim, né, Ivan? São pessoas que se relacionam,
que fazem amizade, que fazem negócios, surgem empresas novas dentro dessas reuniões, surgem negócios novos, porque há um aproveitamento da sinergia. Sim. Porque encontra uma pessoa que tem uma especialidade numa situação, outra tem uma especialidade em outra, a junção daquelas duas se transforma num novo negócio. Fora o que gera de negócios entre indicações, muitas indicações, a gente tem até parceiros que às vezes não dá conta de fazer os serviços em razão das indicações que a gente faz. E eu acho que no geral é um saldo positivo, onde a gente gosta muito, a gente também gosta, faz isso porque a gente gosta, até porque a gente investe muito mais do que o retorno, mas o retorno que a gente tem de negócios, muitas pessoas agradecendo, nos dá fôlego e nos dá combustível para que a gente cada vez mais aprimore, e é uma coisa que a gente faz, né, João? A gente sempre está aprendendo. Falar que assim é perfeito, tá bom? Não, a gente sempre está renovando, está aprendendo, está fazendo coisas novas. E assim o Conecta está no seu 6º ano, e eu acho que ainda tem um grande futuro pela frente e muitas novidades virão. Ali no meio da pandemia, nós viramos a chave. Era um grupo de 250 pessoas no WhatsApp e nós resolvemos criar uma associação e fazer um grupo menor, com menos pessoas. Hoje nós estamos trabalhando na expansão disso. Essas mudanças todas nós estamos fazendo. Há um futuro muito grande para isso. A pandemia foi um divisor de águas, né? Onde a gente vive uma situação de... Ninguém tinha expertise nessa situação. Mas nós demos suporte para todos os associados, os conectados, os amigos, fazendo reuniões praticamente diárias para conversar, discutir, para ver como a gente sobrevivia, como a gente fazia sobreviver as pessoas jurídicas nessa fase, trocando ideias, experiências, ou só mesmo desabafando, né? E só que aí depois dessa fase, o Conecta passou para a transformação, onde às vezes, ou pelo menos o grupo oficial, pessoas focadas em realmente empreender em fazer negócios. Tanto é que só que a gente não deixou de lado as outras pessoas. Tanto é que nós temos o grupo que são amigos do Conecta, que são o pessoal que a gente se relaciona, conversa. Inclusive fazemos negócio com eles também. Fazemos negócio, a gente não tem restrição nenhuma, só que o Conecta passou por uma fase, digamos, de profissionalização. A associação ela ganhou um CNPJ, a gente formalizou algumas outras parcerias e investimos mais. E agora, nos próximos dias, aí, nós vamos ter aí um novo portal que está sendo construído aí, com a ajuda de todo mundo, um portal realmente que eu acho que vai revolucionar a forma de se fazer network e fazer negócios. No caso do Conecta, nós fizemos aí 105 reuniões aí diretas, você falou, durante a pandemia, e ajudamos muitas pessoas, não só na parte comercial, a parte jurídica, como a pessoa física também, né? Muitas pessoas só queriam ter alguém para conversar naquele horário ali das 18 às 19h30, muitas vezes a gente ficava até 20 e poucas horas ali conversando. Isso te ajudou também durante a pandemia? Foi importante? Como é que você vê esse momento que nós passamos? Olha, a gente fala que assim, o contador é como se fosse o médico da pessoa jurídica, né? A gente sempre está focado em estudar, em buscar soluções, em trabalhar com a pessoa jurídica. Mas atrás de todo o CNPJ tem um CPF, né? Então foi muito bom essa troca de experiência, esse dia a dia, né? Você mesmo sabe que quando a gente já se atrasava para fazer reunião, o pessoal já, poxa, não vai ter, vai cobrar. Sim. Eu particularmente também... antes da pandemia, eu tinha porque você sabe que assim, apesar que eu adoro contabilidade, eu gosto de contabilidade, mas nos últimos anos a gente mais está fazendo a parte comercial, fazendo visita para o cliente, fazendo reuniões. Então assim, eu diariamente fazia reuniões, ficava viajando aqui para o interior de São Paulo e de repente a gente não podemos mais sair de casa, né? E isso foi muito impactante para a gente. Teve pessoas muito próximas a nós que passaram doentes, algumas pessoas se foram, né, ou conhecidos nossos se foram. E a reunião era uma forma da gente poder estar exercitando isso, trocando ideias.
E assim, o Conecta, na pandemia, nos deixou antenados com o que estava acontecendo e podendo, à medida do possível, fazer negócios ou se preparar para quando fosse possível voltar com tudo. Porque quem ficou sentado e não se preparou, quando terminou a pandemia ou a coisa diminuiu, a pessoa foi restartar seus negócios. E aí, cara, ficou muito mais difícil, capital de giro estava muito mais difícil. Então, quem trabalhou com antecedência, com planejamento, conseguiu sair de uma forma um pouco melhor. Mas para mim, particularmente, que tinha contato e reuniões com todo mundo, a gente passou um período, a gente não tinha como fazer reunião com o cliente prospectar. Depois a gente começou a voltar a fazer as reuniões virtuais, online. Mas assim, hoje quando a gente precisa, a gente até faz as reuniões online. Mas nada substitui você conversar, você fazer uma reunião que a gente está aqui um olhando para o outro, a gente conversa, sabe da reação do outro, sabe se a pessoa está bem para conversar ou não está. Muitas vezes a gente pode chegar num cliente para falar de negócio, falar de uma revisão tributária, onde a gente é especializado em fazer a revisão tributária, e você encontra a pessoa lá e ele não está num dia bem. Então, às vezes, você vê que não é produtivo, às vezes é melhor você tomar um café, conversar com ele e voltar um outro dia para falar de negócio, porque E isso, a gente só tem essa sensibilidade se a gente estiver pessoalmente, conversando ali com a pessoa, né? E eu sou de uma geração muito assim, de no olho, conversar, dar a palavra, explicar, para passar segurança. Então, a pandemia foi uma fase bem difícil, a gente se adaptou. Eu acho que a gente não vai ser a mesma coisa, vamos fazer ainda muita reunião virtual, mas a presencial eu acho que ela está aí e ela não é substituível. A gente consegue contornar uma situação ou outra, mas é importante. Então eu senti muito essa falta de fazer reunião ali, olhando a pessoa, conversando, sentindo, trocando essa ideia e às vezes trocando experiência. Você tem 2 filhos pequenos, você é casado, né? Também com advogada também, né? Não tinha como, né? Não estudaram junto, né? Não, só... Não, a gente... Tem um amigo em comum, né? Exato. Na verdade, a minha irmã também, né? A minha irmã é advogada. Tanto a minha irmã, hoje atualmente a minha esposa, e teve mais uns 2 amigos, eles estudaram todos juntos lá na FMU, fizeram direito e eles estudaram juntos, eles eram amigos e por tabela eu acabei conhecendo eles, porque frequentavam em casa para fazer um trabalho outro de faculdade, eventualmente às vezes em uma festa e tudo mais. E eu acabei conhecendo a minha atual esposa, que estudou com a minha irmã e com outro amigo nosso que é o Tárcio. E aí é a história, né? São quase 15 anos juntos. A gente tem 2 filhos, o Rafael e o Arthur. E estamos aí até hoje. Porque para os 2 meninos não deve ter sido fácil a pandemia também, né? Estudar online deve ter sido muito... como que eu vou falar? Assim, eu acho que eles perderam muito com esse ensino à distância. João, eu acho que a perca foi geral, né? Mas assim, graças a Deus, apesar de muito que se perdeu, às vezes de aprendizado, de convivência, pelo isolamento, mas graças a Deus a gente não perdeu a saúde, né? O que infelizmente aconteceu em algumas famílias. Então, você tem 2 moleques em casa super ativos e de repente estão ali e vivenciando uma situação onde ninguém no mundo tinha experiência ou know-how para fazer, não, isso é melhor ou isso é pior. Não, mas assim, a gente pôde, à medida do possível, ficar juntos, fazer o que era possível, a gente se cuidou, sempre usou máscara, fizemos isolamento. Houve sim uma perca, a escola, e assim, o Arthur também estava justamente no início do aprendizado para fazer a leitura. Tudo isso, assim, teve uma perca. Mas ainda assim, eu acho que no geral a gente agradece. Passamos por isso, todo mundo junto, em família. Meus pais também moram no mesmo condomínio que a gente passou, graças a Deus, tudo bem. E aí agora a gente está correndo atrás, né? A molecada está indo para a escola, está agora aprendendo, correndo atrás dessa defasagem.
E nós estamos correndo atrás dos negócios, né, João? Sim, com certeza, não paramos em nenhum momento, nem durante a pandemia, não vamos parar agora. Né? Esse momento do Conecta agora, com a expansão, o Andrei fazendo todo o projeto, nos ajudando nessa parte aí, pegando aquela frase do Sandro, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Tem algumas pessoas que deram uma sumidinha aí nos encontros da associação. O que você acha? Isso é prejudicial ou é uma coisa que não faz diferença a pessoa comparecer ou não nos eventos presenciais do Conecta? Eu acho assim, como eu falei para você, para mim o presencial ele é fundamental, o contato, o olho no olho, a troca de ideias. Então hoje mesmo a gente vai no online nos conversar, então assim, conheci pessoas novas, conheci lá uma pessoa que trabalha, uma gerente que trabalha no Safra, então assim, já troquei ideia com elas para a gente trazer ela um dia para fazer parceria e conhecer o Conecta. Então você vê que é diferente. Eu conheci uma pessoa que trabalha com marketing digital, falei, olha, você precisa conhecer o Guilherme, fazer parceria com ele. Então você vê que é fundamental. Tipo, eu estava lá presencialmente, já assim, de uma forma muito espontânea, já no mínimo pluguei 2 parceiros que podem gerar negócios e agregar ao Conecta. Então eu acho que o presencial é fundamental. A pessoa pode sim, às vezes participar à distância, cara, mas assim, não deixe de vir numa reunião. Eu acho que é fundamental. Só que eu falo, João, o Conecta, ele não proporciona faturamento para ninguém. Ele proporciona caminhos, sabe? Oportunidades. Oportunidades. E a oportunidade agarra quem vem buscar. A pessoa tem que vir pegar essa oportunidade, ela tem que olhar aquela oportunidade. E assim, nós temos oportunidade, João, no Hub de Negócios, na área de consultoria, na área financeira, na área de informática, na área de perícia. Nós temos oportunidades em várias, mas as pessoas, primeiro, tem que vir conhecer. Depois que ela tem que conhecer, ela tem que agarrar. Poxa, isso faz sentido, isso dá para mim poder aumentar meu faturamento. Poxa, eu já tenho uma carteira de clientes e se eu oferecer mais esse serviço, eu vou faturar um pouco mais. Eu faturo 10. Pô, se eu agregar esse serviço do Conecta, eu consigo faturar 12. Poxa, eu tenho 10 clientes, mas se eu agregar esse outro serviço, eu vou ter que ter 15, 20 clientes. Mas nós damos o caminho, né, João? E basta a pessoa realmente vir. Agora, ela só vai saber mesmo o que tem de oportunidade se ela vem conversar com a gente. E hoje, João, quando você conversa com uma pessoa, que eu conversei com umas 2, 3 pessoas hoje, e eles não conhecem o Conecta, a gente começa a explicar, a gente toma noção de quanta coisa a gente tem. E não é só numa conversa, às vezes só num encontro, que você vai entender tudo. Então, venha conversar, venha participar de 2, 3, 4 reuniões. E vem interagir com a gente. Então, só no último encontro, foi quinta-feira do Conecta, né? Nós tivemos 5 novos associados para a Associação Conecta. Isso eu estou falando do grupo principal. Né? E ainda depois vai ter o desmembramento dos grupos, que nós vamos ter grupos em diversos lugares do país, não é só da capital, e tudo isso é uma perca para quem não está indo, né? Porque a pessoa ela perde o contato dos novos membros, ela está vendo ali um novo membro fazer que nem hoje o Léo fez um vídeo lá no Conecta, achei muito legal, ele postou explicando quem é ele, muito legal, só que assim, as pessoas que não conheceram ele não sabem tudo que ele pode proporcionar e vice-versa. Então falta um pouco dessa reciprocidade das pessoas para comparecer e ter ali a mão dupla que nós falamos. Network, você vai ter oportunidades e vai gerar oportunidades. Essa é a realidade. Esse ponto que você tocou agora é muito importante. Porque algumas pessoas às vezes vêm para o Conecta ou participar de uma reunião. Não, eu vou lá para poder vender. Eu vou lá para poder faturar. E a sinergia do network, da parceria, essa questão que a gente fala do juntos somos mais fortes, mas tem os dois lados, né? Você pode ganhar e agregar tanto você indo lá levando o seu serviço para você poder vender, como também é importante você indicar as pessoas. É importante você conhecer o João, conhecer a Nova Aliança, conhecer o trabalho que a gente faz da revisão tributária, para você também poder indicar o nosso serviço ou de tantos outros conectados, a doutora Camila, que faz a parte previdenciária,
a Vivian, que faz a parte de inglês, conhecer essas pessoas para você ver o quanto tem um serviço diferenciado, onde você tem uma condição especial. E à medida que você fizer a indicação, vamos falar do nosso negócio principalmente, a parte de revisão tributária, João, você sabe que a gente reserva 1/3 da nossa remuneração, já é um negócio formatado dessa forma. Nós direcionamos 1/3 do que nós recebemos para quem nos trouxe o negócio. Então, a gente tem muitos parceiros que ganham dinheiro indicando o nosso trabalho. E você sabe, é um trabalho de responsabilidade, que é assegurado. Então, a pessoa nos indica e ela fatura dinheiro. Então, a mentalidade não é só ir lá, às vezes, para vender o seu produto, mas se você souber agarrar a oportunidade, tem oportunidade também para você fazer indicação. E aí, cada conectado tem a sua regra de negócio. Nós proporcionamos a quem nos indica 1/3 da remuneração. Tanto é que nós conversamos que às vezes a pessoa fala, não, eu não quero receber comissão de indicação. Nós pegamos esse valor destinado a essa remuneração e alocamos ela para uma ação social. Porque o nosso negócio é formatado dessa forma. Claro que tem alguns negócios que a pessoa não pode dar 1/3 da sua remuneração. Às vezes a pessoa dá 10%, dá 5%. No Conecta, a gente respeita cada um o seu negócio. A gente não impõe nada. O que a gente sugere e sempre está reforçando, você principalmente como presidente, é que venha participar. Venha participar, porque às vezes não é numa única reunião que você vai fechar negócio, mas você vai sempre levar informação, você sempre vai conhecer pessoas novas e eu acho que isso a gente só tem a ganhar. Hoje nós estamos aqui vendo a economia do Brasil se recuperando, né? E estamos vendo aí a tese do século que saiu, que, para quem não sabe, é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ainda tem muitas empresas ainda também com um pouco apertado o caixa, né? Essa recuperação tributária, juntamente com a tese do século, pode ajudar muitas empresas a ter um caixa. Tem, você sabe que a gente teve um resultado bacana, nós como os contadores, e assim... brincando um pouco com os advogados, né, João, teve muitas empresas que entraram com a ação, ganharam, porque é uma tese que já está sacramentada a questão do direito de você poder ter esse crédito, mas, com todo perdão, o advogado não sabe fazer conta, né, João? Cálculo não é com ele. Cálculo não é com os colegas advogados. Então, entra o nosso papel, que nós temos expertise, nós temos sistema, onde nós podemos ajudar o advogado ou ajudar a empresa, seja ela, se ela entrou com essa ação ou aquelas que não entraram com a ação, a fazer uso desse imposto que foi pago duplamente. Teve uma bitributação aí, o cara pagou imposto sobre imposto. E assim, já é uma decisão que demorou quase 30 anos para ser reconhecida pelo fisco e foi reconhecida, e hoje você pode se beneficiar desse imposto pago em duplicidade sem nenhum problema de glosa, nada. É um direito adquirido já com sentença transitada e julgado no STF. E nós podemos te ajudar, se você entrou com a ação, a fazer o cálculo, a fazer a utilização, porque quando a Receita autorizou a fazer a utilização, ela colocou uma norma lá de 400 folhas de como você deve fazer a apuração, o valor, a correção, entregar as obrigações acessórias e fazer o uso do crédito. Então, nós temos preparados e habilitados, nós já atendemos mais de 50 empresas, onde a gente faz um trabalho onde você pode fazer o uso do seu crédito com segurança e garantia. E um adendo, se você quiser não só buscar os últimos 5 anos, a gente consegue estender esse período, João, para quase 15, dependendo da empresa, 20 anos. Liga para a gente, bate um papo sem compromisso, que a gente explica para você como você pode trazer esse fôlego, né? Porque hoje, pós-pandemia, quantas empresas não estão com dificuldade financeira em pagar o caixa? Agora o 13º, né, João? Sim. O próximo mês a gente já tem a parcela do 13º e de repente é a solução de caixa que você precisa para te ajudar a reforçar o seu caixa nesses últimos 2 meses do ano. Passa rápido o tempo e o nosso tempo já está acabando e foi um prazer recebê-lo aqui. No nosso podcast do Conecta
terá um rodízio de apresentadores, você também será um desses apresentadores, né? E logo todo mundo vai ter as novidades aí no nosso portal, que é www.associaçãoconecta.com.br, né? E quem tiver alguma dúvida sobre contabilidade e tudo mais, nós temos o nosso site, novaaliançacontábil.com.br, né? Gutierrez, gratidão e juntos Somos mais fortes. Obrigado, pessoal.